É porque temos convidados como você que... Meu amor. Sim, que você... Elegância. Exatamente. Já vou aproveitar e já quero saber o seguinte... Como é que você arruma essas roupas tão lindas? Verdade. Onde você... Não, falando sério. Não é zoeira. Sapato de toureiro. Não é no Brasil. É no Isso é barracão das escolas. É a Janja que traz pra ele. Mas vamos fazer merchan. Isso chama-se... Não me dá nada. Isso Dolce chama-se Gabbana, meu amor. style. Isso chama-se... É verdade. Não é o estilo. Ou se tem ou não tem. Tem gente que você passa na rua aqui no Brasil. Isso é bom pra usar na Europa. Que aqui você anda aqui na rua, o povo fica assim, ô viado. É uma maravilha. Aqui. Falei pro Gueré Pô, mas não tá mentindo também. Também não está mentindo. Se o Também povo não tiver... é nenhuma ofensa. Claro, Ele claro. gosta. Adoro. A melhor coisa que a gente tem que... A melhor coisa da vida é a gente saber o que a gente é. Óbvio. Não é? O duro é quando os outros querem impor o pensamento na vida da gente. E você não é. Exatamente. É isso que está nos enchendo a paciência para viver. É o famoso identitarismo. Que não e você tem nada está sofrendo de muito identidade. com isso. Aliás, eu escrevi. Eu tô com um monte de problema essa semana, né? Tá. Tem lá a AGU querendo colocar na minha tuba. Né? E esta madrugada de ontem, de anteontem para ontem, eu não dormi com isso na cabeça. Aí eu escrevi um livrinho curto, né? Chama Antifascistas, Fascistas, um Mussolini que não ousa dizer seu nome. Aí eu fiz esse e-book, ó, eu estou disponibilizando gratuitamente para quem for no meu Instagram, me manda um direct, escreve Pânico, tá? Você vai ganhar. É um livrinho? Este é o livro digital. Legal. Antifascistas, Fascistas, um Mussolini que não ousa dizer seu nome. Que é para falar justamente isso. Esse pessoal que fala assim, a democracia venceu, mas fica tomando medida de censura velada, é um Mussolini que não ousa dizer seu nome. Essa militância que fica assim, você é do escaninho do L, você é do escaninho do G, B, T, Q, I, A, PN. Ele fica colocando você dentro de recortes e transforma você numa estátua. Ou seja, ao invés de você integrar a sociedade para que haja o saudável exercício de contraditório, troca de ideias, troca de experiências, respeito mútuo, você fica fechando a sociedade em grupinhos identitários e ninguém se conversa. Exatamente. Aí um grupinho identitário chega no poder e aí é na tuba de quem não está nesse grupinho. Então isso é um veneno para a democracia. Isso é fascismo. O fascismo de um Mussolini que não ousa dizer o seu nome. E é esse livrinho. Você acessa meu Instagram lá e... Vou mandar aqui. No direct você põe Pânico que você vai receber. Muito bem. Mas o que aconteceu com você? Qual é a treta da vez? A treta da vez. Né, segunda-feira, eu não fui citado ainda, veja bem. O processo não tinha sido nem distribuído. A AGU, que é a Advocacia Geral da União, e o advogado-geral da União é o doutor Bessias. Lembra do Bessias? Muito rápido. Bessias. Rápido o papel, né, Bessias? Alô? O Bessias, ele tem o Ministério da Verdade, que foi criado no Lula, que é a Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia. Olha que coisa linda. Que é para combater as fake news contra o governo. Né? Tá errado quando o governo vem lá, a Procuradoria da Democracia, fala, você está mentindo. Você tem que pagar porque está mentindo. Aí o que aconteceu? Certo dia nos Pingos nos Is, teve uma notícia de uma reunião de 3 ministros para angariar verba para tirar o narcotráfico da região dos Yanomamis da Amazônia. Foi uma reunião entre o Mercadante, o Zé Múcio e o ministro da Justiça. Isso era uma notícia. Uma notícia. Eles fizeram essa reunião para arrecadar fundos para expulsar o narcogarimpo da região lá da Amazônia. Bom, o que acontece? Outra notícia, até a ONU atestou, saiu ontem um estudo da ONU sobre a presença do narcotráfico na região da Amazônia, o garimpo ilegal, que vocês podem ver no jornal Estado de São Paulo de ontem, tá lá. A região ela é dominada pelo narcotráfico. E quem mandava, quem era o síndico da região era o primeiro comando da capital, o PCC paulista. É ele que comandava, é conhecido como síndico da região dos Yanomamis. Pois bem, aí eu fiz uma pergunta, porque a gente tem um problema muito grave aqui na Jovem Pan.
As autoridades do governo federal não costumam responder às questões que a gente faz. A gente quer fazer um comentário, a gente quer tirar as coisas a limpo, nós perguntamos. Nos seus programas. Mas ninguém responde. Entendi. Antes de fazer o comentário. Vocês vão lá para ouvir a outra parte. A gente procura a assessoria de imprensa do Ministério, a gente procura a assessoria de comunicação do governo federal, mas não há contato. Por exemplo, nem para os cafés da manhã com jornalistas lá em Brasília, a Jovem Pan entra. Aqui não vem nem isso mudou. Aqui não vem nem o governo nem a oposição. Não vem. É diferente aqui. E aí o que aconteceu? Pairou a dúvida. Uma vez que... E eu falei assim, uma vez que eu não tenho resposta, eu posso conjecturar. O que é conjecturar? É você tirar hipóteses e não conclusões, hipóteses lógicas diante da falta da resposta. Correto. Eu falei, bom, a gente tem um problema que é o narcotráfico na Amazônia. Tá lá matando os Yanomamis, tem que tirar mesmo. Mas a gente tem o narcotráfico nos morros do Rio de Janeiro, no Complexo da Maré, por exemplo, que tá lá matando e tá tirando os direitos e garantias fundamentais das pessoas que ficam submetidas à lei do tráfico. Veja a Aniele Franco, que foi sem capacete lá na Maré, dando risada, feliz da vida, e falou assim, por que você não está usando capacete? Porque é uma lei, é uma infração gravíssima no Código de Trânsito. Não, porque aqui a lei é outra. Ou seja, você reconhece que ali não há o Estado Democrático de Direito. Ali é a lei do crime. Logo, a Aniele Franco, a ministra da Igualdade, ela atestou que aquele território não é do Brasil, é do narcotráfico. Isso é um ponto pacífico. Mas isso não tinha acontecido. Aí eu perguntei, já que o ministro da Segurança Pública e da Justiça quer ter um plano para tirar o narcotráfico da Amazônia, por que ele também não faz um plano para tirar o narcotráfico do Rio de Janeiro? E aí a conjectura... Uma pergunta. É uma pergunta, é claro. É uma pergunta, é claro. Porque fica estranho. Porque se lá na Amazônia quem comanda é o PCC e na Maré é o Comando Vermelho, e nós estamos falando de facções rivais, ou se faz a mesma medida nos dois lados, ou isso vai soar estranho. Aí o que a UOL fez? Site na telinha. Um jornalista que não sabe o que é conjectura, que não sabe o que é questionamento, solta a matéria. Pavinato associa Flávio Dino ao narcotráfico. Entendi. Aí isso começou a rodar, porque a UOL faz a matéria e começa a mandar para todas as redações. Sim. Aí começa a pipocar. Aí o Flávio Dino publicou a matéria. Entendi. Aí agora a AGU, com base em eu ter, e eu não fiz isso, eu conjecturei porque ele não me responde, e a autoridade pública serve o público, e não o público serve a autoridade. A autoridade pública, ela é autoridade pública porque quer. Ela não é, vai um revólver na cabeça, você vai ser ministro. Não, você aceita. E quando você aceita, você também tem a responsabilidade, então, o dever de responder pro público. Mas esse que vai quem ser... votou e para quem não votou. Então, exatamente. Mas esse que vai ser o grande problema da... O grande problema que eu acho esse negócio de rede social, dos caras querer entrar no esquema, é justamente esse. Porque as pessoas não querem saber do contexto. Elas só pegam, tiram... Elas só querem a frase. É uma pergunta. Então, assim, mas agora você está explicando. Quanto tempo você levou? Quanto tempo você levou para explicar? Ah, foi um bom tempo. Entendeu? O que acontece? Pavinato. Eu expliquei premissas, né? Premissas, hipóteses. Então, mas jornalista porco. Jornalista porco, você vai me desculpar. Porque tira do contexto e ferra o cara. O cara nunca leu um dicionário na vida. Posso fazer um pequeno break? Claro, se você me permitir. Meu amor. Então eu vou fazer um pequeno break. Entra lá, o Pavinato escreveu, ele ficou chateado com isso. Eu acredito que com razão. Aí você entra aí, ó, no meu Instagram. Eu já mandei, já. E principalmente, põe lá pânico. Isso. Principalmente porque, porra, né? Eu não sabia também dessa história. Também vi por cima. Também não tenho muita paciência para ficar lendo. Muita coisa. Mas é só assistir. Muita informação. O Linha de Frente, o Pingos nos diz que você se informa de tudo. Pingos está muito bom. @Pavinato, com 2 T's. Lá ele escreveu durante a madrugada um livrinho sobre esse negócio de fascismo. Cadê? Põe dossiê. Lá. É um e-book digital. Não, é um e-book digital. É um pensamento mesmo. É o antifascista, fascista. Então, Mussolini que não ousou dizer seu nome. Entra lá,
porque não custa nada. É de graça pra você, antifascistas, fascistas. Reginaldo, o break é seu, meu querido. Ô, Pavinato, parabéns aí, você explica muito bem. Vivi, Ele vai fazer uma pergunta, depois eu faço. Não, então, mas eu quero saber mais sobre... E agora? Como é que está aí tudo isso? Agora, eu vou... Aí o detalhe é o seguinte, a AGU fez a ação e protocolou. O que é o processo? Você protocola, a ação é distribuída, o juiz olha, fala, é admissível, tem nexo. Se não tem, o juiz ele já indefere. Agora, se tem algum, ele manda citar. Quando cita, eu sei o teor. A ação nem distribuída foi. A AGU já publicou no site do governo, governo.gov.br. A AGU processa apresentador da Jovem Pan por mentira. Ou seja, já julgaram... Mas não é porque o ministro está na parada? Não sei, quem fez foi o Messias. Aí ele publicou no site. Agora, um processo, você protocola, espera a defesa. Porque justiça no mundo é processo. Sim. Não é a petição inicial, a acusação. Não é a sentença. Tem que esperar rodar. É todo o processo. É a acusação, é a defesa, é o debate de prova e argumento, e é a sentença e é o recurso. Agora o cara faz uma matéria dando a entender que eu estou sendo punido, sendo que eu nem fui citado ainda. E vou ser citado e vou responder até o fim. Então, com 3 professores catedráticos de direito da USP assinando comigo a defesa. Eu vou brigar até o fim. Porque isso é um absurdo. Porque se fizerem isso comigo agora, isso vai virar um precedente e não vai mais ter jornalismo de opinião no Brasil. Não vai. Acabou. Vai ficar acuado. Acabou. Exatamente. Agora, quais são os... Então, mas isso é para ficar acuado. Mas no coador é mais gostoso. É então, verdade, eu tinha esquecido Mas dessa. ele adora. Então, mexeram com a bicha errada. Isso. Mexeram Meu com amor, eu queria que você falasse, depois desse assunto Quem também. diria, hein? Ó que ponto Quem chegamos. diria o governo do amor? Do amor. Do O amor não venceu. é mesmo? Todo mundo aplaudindo. Ameaçando. Mas aí é sacanagem. Amor Estranho Amor. Lembra Mas é desse aquele filme? Ah lá, ó. Amor Estranho Amor. A Xuxa lembra. A Xuxa lembra. Ainda bem Essa que é a notícia? É, essa daí. Tá no Cadê site. você? Tá no site governo.gov.br. Ou seja, a estrutura do Estado está sendo utilizada para massacrar um cidadão. Exatamente. Isso ainda é abuso de autoridade. É claro abuso de autoridade. E é claro que eu vou processar o Jorge Messias por abuso de autoridade. Não sei o que vai acontecer, mas eu vou fazer tudo o que tiver ao meu alcance. Mas vai chegar até onde, ô Pavinato? Porque quando você vai reclamar uma coisa dessa, o pessoal fala assim, eles sempre usam nomes bonitos para poder fazer essa censura. É pela democracia, Exato. é contra a fake news, é contra a disseminação de notícias falsas e tudo mais. Até que ponto eles vão esticar essa corda? Porque todo mundo tá vendo que cada dia é uma novidade avançando cada vez mais. Exato. Leia, tem um livrinho do Mussolini que chama Doutrina del Fascismo. Doutrina só tem palavra bonita ali. Sim. Só tem palavra bonita. E é uma coisa boa? Não é. Não. Então, isso é um desvirtuamento de palavra. Tem um filólogo é aquele que estuda a origem das palavras, que sobreviveu a um campo de concentração, Kemplerer, o nome dele. Kemplerer, ele sobreviveu ao campo de concentração, é um filólogo, e depois ele escreveu, muitos anos depois, um livro que chama Lingua Tertii Imperii, que é a linguagem do Terceiro Reich. Mas ele colocou em latim para se referir na história, desde do Império Romano, como a língua, quando ela é manipulada, ela ajuda um regime autoritário subir. Claro. E ele explica como o nazismo subverteu a linguagem para fazer o que fez. Sim. E através da linguagem, ele excluiu categorias como a dos judeus da categoria de ser humano. Sim. E essa subversão da linguagem é uma chave essencial para um regime como o nazista. E o que a gente está vendo aqui, o uso desmedido e fora de significado de palavras como democracia, amor, liberdade, direitos humanos. Exatamente. Palavras a gente está vendo Bem-estar este social. processo de subversão da linguagem, e isso é o sinal claro de que a gente está assistindo à subida de um regime autoritário. Isso eu estou dizendo com base num filólogo chamado Kemplerer, que sobreviveu a um campo de concentração e tem um livro maravilhoso sobre esse tema. Ou
vão queimar o livro do Kempler aqui no Brasil? Porque ninguém vai poder ler. É que aqui ninguém deve nem conhecer, né? Então tá tranquilo. Como o cara distorce, né? Tira do contexto. Mas você consegue me explicar? Então vamos agora para o assunto do Bolsonaro inelegível. Consegue explicar? Teve a votação, teve lá ontem. Estamos de volta. O voto do Vamos relator. falar sobre o Bolsonaro. Ou é 6-1 ou 5-2. Exato. Mas vai votar de novo na quinta-feira. Perdeu, Mané. 8 anos. Para onde vai? Bom, é o seguinte. Eu quero acreditar que vai haver divergência do voto do relator. 3 sessões. A primeira serviu para quê? Foi lá, o relator, o Benedito Gonçalves, ele leu o relatório, ou seja, um resumão dos fatos de todo o processo. Depois dele foi lá o advogado do PDT. Ali tem um vídeo ótimo do PDT. Tem umas drag queens na Blue Space que elas fazem todo ano. Ele é verdade, horário eleitoral gratuito. Aí vem, elas fazem esquetes. Aí você vê assim, PDT, Partido das Travestis. Aí toda vez que eu falo PDT, eu lembro Maravilhoso. disso aí. Mas aí falou o advogado do PDT. Aí ele falou as razões por que o Bolsonaro tem que se tornar inelegível. Aí depois foi o advogado Bolsonaro, que é um advogado, não está com ele desde o começo. Foi a aquisição nova, que é um ex-ministro do TSE, fez as suas exposições, e depois falou o vice-procurador-geral eleitoral do Brasil, que é o Paulo Gonet. O Paulo Gonet, ele é coautor do curso de Direito Constitucional do Gilmar Mendes. Por que eu trago este detalhe? Eu trago este detalhe porque em 2017 o Gilmar Mendes fez um voto muito sóbrio sobre a cassação da chapa Dilma Temer. Dilma já tinha sido empichada, mas se houvesse essa cassação, o Temer sairia da presidência. Mas ele disse o seguinte: esta ação, ela chegou ao julgamento com fatos que não estavam lá na acusação inicial. Se não estavam lá, a outra parte não pôde se defender. Não teve contraditório, não teve ampla defesa. Então eu indefiro esta ação. Um belo voto. Então, mas ele não fez isso porque o nosso querido Temer era presidente? Pode ser que sim, claro, mas ele fez conforme o direito. Mas eu sei, porque o direito exige. É o Leonardo, meu amor. Leonardo, não. Neste caso, o direito foi aplicado. O direito foi aplicado, porque o direito manda fazer isso. Eu sei, mas o direito manda... Agora, neste julgamento, que ontem foi retomado, né, o voto, ele fez um voto de 382 páginas. Sim, chato pra caramba. É estranho. Chato. Bom, o que aconteceu? A primeira coisa, ele admitiu fatos outros que não estavam no pedido inicial, contrariando a jurisprudência do TSE. Ele aceitou levar em consideração questões do 8 de janeiro, da minuta do golpe. Quando a ação foi protocolada, isso nem existia, a não ser que a mãe de Ná redigiu aquela peça. A Márcia Sensitiva assinou a peça. Mas não foi. Então ele admitiu, ele quebrou a jurisprudência do TSE e também desrespeitou o Código de Processo Civil, que no artigo, eu não sei se é 492 ou 942, a minha cabeça também tem limite. Ele proíbe que ele faça isso. Ou seja, a lei proíbe que ele faça o que ele fez e fez. E aí, como a lei proíbe, e como o princípio da legalidade é claro, ele precisou fazer um voto de 382 páginas para fazer o Leonardo. O Leonardo. Longo. Um Leonardo longo. Ganhar tempo. Longuíssimo. Foi quase mais de 4 horas de leitura daquilo. Quase 4 horas de leitura de uma coisa que só servia para tentar justificar aquilo que todo mundo sabia que ele ia falar. Ou seja, para mim aquilo não foi uma sessão, uma leitura, foi uma sessão de tortura. Sim. E agora vai voltar na quinta, aí tem os outros votos, né? Tem mais 6 votos. Pode ser que aconteça igual o Deltan. Acompanha o voto do relator, acompanha o voto do relator, acompanha o voto do relator. Não, mas vai ter um... Provavelmente. 6-1 ou 5-2. 5-2. Que alguém peça a vista. 5-2. Pode ser que alguém peça a vista, aí pode ficar suspenso por mais 60 dias. 6-1 ou 5-2? Blaze. Eu não sei, eu não gosto de fazer essa adivinhação, sabe por quê? Como não? Porque você manja. Mas assim, eu entendo do direito. Mas quando a gente tá vendo esta supressão do direito, eu prefiro ficar acreditando que alguém ali vai seguir o direito, que alguém vai ter uma luz de decência
E vai olhar para o texto da lei. Não sou eu que estou falando, é o Código de Processo Civil. Não sou eu que estou falando, é a Constituição no artigo 5º, inciso 39. Não sou eu que estou falando, é a Lei Complementar 64 de 1990. Está lá, é só ler. Não é uma opinião minha, é o que está escrito na lei, poxa. Então eu realmente quero ter esperança de que essas pessoas tenham uma iluminação, um lampejo de decência, peçam vista, divirjam do relator, porque não dá para a gente aceitar isso, não dá. Então eu não quero fazer aqui uma previsão de quanto a quanto vai ser, mas se alguém pedir vista, é um sinal de que não está contente com o voto e com a relatoria. E qual é? Desculpa, Vinato, deixa eu fazer uma pergunta para você, até saindo um pouco de Brasil aqui. Esse esquema nosso aqui, essa democracia tá meio zoada, não tá não? A democracia ela tá meio você vê em todo lugar, em todo lugar, em todo lugar é. Mas o que é isso? É rede social, é muita gente com opinião, é muita gente tirando do contexto, é a pós-verdade, ninguém mais quer saber. Pô, você dá uma notícia aqui, ela vale tanto para a esquerda quanto para a direita para usar aquilo lá na narrativa do cara. Cada um escolhe. Faz o corte. Virou isso, cara. Cada um pega o corte que quer, manda pra galera. Escolhe uma verdade. Pra onde vai isso? Bom, você que é um professor. Veja, diferentemente dos países da Europa, o Brasil tudo vem de cima para baixo. Né? Agora nós somos um império. Não, agora nós somos uma república. Agora nós somos uma democracia. Agora nós somos um regime de exceção. Aí depois, agora nós somos uma democracia de novo. E a democracia, ela tem um requisito que ninguém sabe que é. O povo é que faz a democracia, não importa se ele está eleito ou não. A democracia, ela só é sadia se o povo tem consciência da responsabilidade que ela tem no voto. E ela só pode ter responsabilidade no voto se ela aprende na escola para que serve a porra do presidente, o governador, o prefeito, o vereador, o senador, o deputado federal, o estadual. Ela só tem responsabilidade democrática se ela aprende na escola a noção de cidadania, para que serve o judiciário, o Ministério Público, que ela não pode ser abusada e que ela é responsável por muita coisa porque é ela quem escolhe. E como a Constituição entrou em vigor, aí a voto universal aberto, o Brasil era um país eminentemente de analfabetos. Sim. Quando nós tivemos a reabertura. Se é que um dia este país foi aberto. Logo, como as pessoas não sabem o que cada cargo eletivo faz... Não, mas o Brasil sempre foi de autoridade. Desde a igreja lá. Exato. É mas autoridade, é o padre, é o delegado, o coronel. Exatamente. Então não tem essa noção democrática. Porque na democracia a autoridade é o povo. E a gente não tem essa compreensão, porque a gente não tem educação formal para ter noção de cidadania, do que é não só do que é nosso direito, mas do que é nosso dever. E o dever é mais importante do que o direito na democracia. Porque se cada um souber do seu dever, ninguém vai ter direito violado. Então falta isso aí. E quando veio o smartphone, a rede social... a gente viu um fenômeno que já existia, mas existia nos bares, existia nas rodas de conversa, nas rodas de amigo. Sim, mas o que influenciava era o mainstream. O que influenciava era o Jornal Nacional. Exatamente. E cada vez influencia menos. E isso é mais democrático, que você põe concorrência. Você põe concorrência. É claro que eu não posso inventar notícia, caluniar e difamar alguém. Nem isso manipular. Já é crime no Brasil. Mas você vê, mesmo a Jovem Pan, quando a gente mexe no mainstream, dá essa treta. Dá essa exatamente. Treta. Mas isso... Treta. Por isso, ó, boquinha agora, de esta é a treta errada. Boquinha de fuzil. Porque a treta certa é, você falou besteira... Você tem liberdade para falar besteira, mas você tem responsabilidade legal. Exato. Mas como é que você é punido? Através do devido processo legal, que é uma acusação, uma defesa, o debate entre defesa e acusação, o julgamento e o direito a recurso. Então, mas isso aí... Antes disso, você não pode ser punido. Eu sei, mas isso estava fora do esquema. E já vem há muito tempo fora, fora da... Tomou tanta força, entendeu? Negócio. Claro. O negócio ele ficou trabalhando fora, aí ficou. Não, agora é eleição. Você acha que é fácil você perder o poder?
Tava lá deitado em 50 anos. Eu controlo o que o povo vai entender. Eu controlo a notícia que o povo vai... E a forma que o povo vai encarar aquela notícia. Aí, do dia pra noite, isso já não acontece mais. É óbvio que você vai tentar recuperar o seu poder. Agora, os caras são danados. É claro que isso não é ético, mas é prático. É, você sabe que eu tava vendo o cara lá na Venezuela, é bom aquele documentário lá dos meninos aqui. Do Brasil Paralelo. Bruno Musa, o Bruno Musa. Compra lá, assiste lá Brasil Paralelo, e o cara ele fala, né? Ele fala o seguinte, ele falou, porra, aqui na Venezuela o socialismo já chegou tudo o que ele queria. Primeiro é liberdade de expressão. Sim. É o quê? Você ficar com medo de falar. Depois ele vai na família e terceiro é a propriedade privada. Aí ele vai tomar a tua casa, tua família e o que você pensa e você vai lá pegar uma esmolinha no final do mês e tá garantido. Reclame. Põe ele gordo pra mim, por favor. A dança do Maduro. Maduro gordo. Um gordo, uma salva de palmas. É o Rei Momo. Esse homem também. Esse é o Rei Momo. Esse homem também merece o nosso aplauso. Porque é o único, é o único gordo venezuelano que existe. É só ver atrás o público atrás. Você não vê outro gordo. Magrinho. Ele tá em extinção. Muito bem. Uma salva de palmas. Tem sniper apontando pra cabeça do Você não vai lá no foro? Não. Vai ter um foro agora. Em dólar, hein? Eu não vou. Eles cobram em dólar. Eles querem acabar com a hegemonia americana, cobram em dólar, mas o Lula vai. O Lula confirmou. O Lula vai. Lula confirmou e ele vai... O Lula é o painho. Ele vai... É o painho. O Lula é um painho. Ele vai dar bem. Claro. Eu acho que ele tá mais pra... Ele quer ser o sugar daddy. Ele tá da América você viu? Latina. Agora ele tá fazendo uns... Ele fala com os passarinhos. Você sabe quem fala com os passarinhos? O Maduro fala com um cavalo. O Chaves tá aparecendo um passarinho. Não. A Branca de Neve também. O Maduro recebe o Chaves através de um cavalo, de um Isso. É porque falar com o passarinho é normal. Agora, eles responderem... Aí é... E a live de ontem? Vocês comentaram a live de ontem? Tem a dó, lógico, que ele não quer comer. Come muito mal. Ele vai levar marmita agora. Tão ruim comer em palácio. Tão ruim comer em hotel 6 estrelas. Eu não posso... A pergunta é, por que ele não pode ir nos restaurantes? Não sei, porque... Não, mas não dá muito presente no restaurante. Não dá. O Bolsonaro não ia. Não dá. Viajava, ele não ia. Ele não ia comer os dogão. Mas o Bolsonaro é xarope. O Bolsonaro é puta xarope. E por que o Lula não pode ir? E reclamar de um palácio. Um cara mora em 7 mil metros quadrados e reclama. Mas faz parte. Ele gosta de arroz, feijão e pizza 50 milhões de habitação. Mas não é. Ele tem que mostrar que ele é... Humildeira. Que ele é humildeira. Humildeira... Ele vai... Humildeira com avião novo. O marqueteiro tinha que ser mandado embora. Mas você sabe o que eu vou falar pra você? E você vai entender o que é a porra da rede social. Por isso que os caras ficam desesperados. Não gostam. Você lembra do Calcinha? Você lembra do Calcinha com a máscara? Eu vou dizer que não, mas eu lembro. Sem a máscara também. O Calcinha com a máscara, não sei o quê. Ele fazendo o negócio. A ciência, a importância, não sei o quê. A rede social descobriu o cara em Miami. Descobriu ele tomando sol no Rio de Janeiro. Eu vi. Fermon. Você lembra de Fermon? Bela bermudinha. Aí, ó. Vila Brecana. Minha amiga, um beijo pra a Narcisa quer vir aqui, viu? A Narcisa? Ela falou. Ai, que badalo. Aí, ó. Ó que badalo. Isso aí, se não tivesse a rede social, se a gente tivesse... A gente nunca ia ter o desprazer disso. A gente nunca ia descobrir essa. E é esse que é o problema, entendeu? Que essa coisa vaza. Isso, chega muito rápido a informação. Muito bem. Agora o Lula vai... Opa, Vivi, então você tá ferrado? Não tô. Não, tranquilo. Quem é o seu advogado? Ele mesmo. Eu já falei, três professores catedráticos da USP, eu a princípio. Vamos ver o que vai acontecer. Dizer que eu vou me defender, eu não sei quem é, meu advogado. Sabe fazer a defesa. Mas você não convém. Mas foi o oficial de justiça? Ainda não, eu tô falando. Nem foi distribuída a ação e já estão publicando no site como se eu tivesse sido condenado. Isso é abuso de poder, é abuso de autoridade, é crime. O que o AGU fez... Então, isso aí na minha quebrada chama acelerão pra você não falar mais nada, ficar na sua. Isso aí é um acelerão. O cara faz isso, é acelerão. Fica esperto, mano. Com a bicha errada. Exato. Eu não vou... Tá vendo? Meu amor. Profissional. Fazer assim, não, imagina, pelo amor de Deus. Então você vai estar na sequência... Aliás, tem um belo editorial hoje na sequência, 14 horas no Linha de Frente, é o posicionamento. Isso eu não vou falar aqui agora, mas é sobre a ação do Ministério Público Federal contra esta emissora. 14 horas o posicionamento oficial.
O editorial. Eu peço Boa. que prestem bastante atenção. Boa. Às As 14, tá? Vamos olhar. Tem aí Você o... leu lá, você leu o Estadão no final lá, o que tem do... O editorial? Dá uma olhada lá no final. Na última linha. Não, é que eu não vou ficar falando. Não fala, não fala. Porque senão É vai lá feio, o tá de jornalista. hoje, a edição de hoje? É Por feio quê? de hoje? Não, ficar falando de outros grupos. Não, Edição não, de não, hoje? não é. É Edição o- de hoje? Não. Edição de Eu hoje? vou mostrar pra você Tá depois. bom. Manda no WhatsApp. É que eu não vou ficar Manda falando. no Zap. Porque nós temos os colegas, e os colegas não torcem muito pra Não. Os colegas. Torce os meio colegas- escondido. Não, os colegas Não odeiam a comemoram o gente. nosso Não, gol. é tudo da mesma. Ganha mal do mesmo jeito. Tá tudo no mesmo perrengue. Marro. Mas a gente tem o que a gente acredita, e eu acho que você também, é na nossa audiência. E na rapaziada. É a turma que nos acompanha, que é uma turma muito bacana, que tem uma voz diferente do consórcio. E eu acho isso muito justo, as pessoas poderem ter dizia- outro lado, uma outra opinião. Isso que eu acho bacana. Milor e Fernandes. gosto muito da minha audiência. Não é essa a Não é como democracia, dizia Milor pessoal? Fernandes, se o jornalismo não for para fazer crítica, é armazém de secos e molhados. É isso aí. Ponto. A função é criticar. Grande Milor. Tá? É isso aí. A função é criticar. E então eu vou repetir 2 aqui horas. para vocês, lá no meu Instagram, no direct, põe lá Pânico, vocês vão ganhar o livro digital gratuito, show. Antifascistas, Fascistas, um Mussolini que não ousa Posso fazer dizer uma seu crítica? nome. Claro. Para de cantar. Isso é. Putz, pelo amor de Deus. Não, mas eu não canto, eu não Eu muito entrei- pavão. É, Pavãozinho. Eu não canto. É, a gente Posso viu, falar, mas ô o Emílio, problema posso falar? Eu, Põe lá, entrei atenção. também com... Atenção para o momento. Eu sou fã do Pavinato. Mas Olha lá, ó. cantando não Então dá. não dá, velho. Na churrascaria. Mas Adianta aí. olha lá, ó. Tem que adiantar, acho. Tem que adiantar. Não, é coisa tem que peruca, tacar tá peru. inchado É de- palhaçada, né, velho? Bom, entra lá no Adianta Instagram aí, dele, você tem dá lá. uma- Não, eu preciso falar. Preservar. Tá? E é isso. E quem quer entrar no meu Instagram também tem o clique do Conservatório de Conhecimento. Eu quero levar sempre aulas desses temas que eu falo aqui e explicar o direito conforme o que vai acontecendo. Então clica lá, Conservatório de Pavivi. Direito. Estamos trabalhando Pavivi. pra caramba, porque daqui a pouco tem que pagar advogado Sim. também. Então tem que Tem. trabalhar É o isso aí. dobro. Tenho muito orgulho de trabalhar com você. Você é um cara muito bom. Verdade. Pois é. Muito. E foca no direito, porque na música, bicho. Não, a música não dá, velho. E é o seguinte, e estamos aí, tá? Muito obrigado. Então, às 14 horas tem o programa do Pavinato. Entra lá no Boa, Instagram Pavi. dele, Boa. @Pavinato com 2 T's.